Vitória providencial para poder encerrar com chave de ouro essa primeira metade da temporada. Goleada, eu considero goleada pela quantidade de gols e também até pela postura. Podem me criticar nos comentários se quiser. Mas enfim, vitória simbólica contra o São Paulo. Bora falar então de São Paulo 1, Vasco 3. Fala Vascão, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Eduardo, apresentador desse, de todos os vídeos aqui do canal. E eu tô aqui para falar dessa vitória numérica em cima do São Paulo. É curioso como num período similar do ano a gente volta a golear o São Paulo, assim como no ano passado fizemos um 4-1 neles em São Januário, agora fora de casa, quebrando um tabu de 13 anos, desde que o Vasco havia vencido o São Paulo em São Paulo, que foi a vitória por 1-0 no Brasileirão de 2012 com o gol do Fagner. Então, além dessa marca, também rompemos a marca de 5 anos praticamente sem vencer, aliás, sem fazer mais de 2 gols fora de casa no Brasileiro. A última vez havia sido a vitória em 3-0 contra o Ceará. E, claro, voltando a vencer um time paulista em São Paulo depois de 20 jogos. A última vitória havia sido contra o Palmeiras em 2018, se eu não me engano. Portanto, assim, são muitas marcas. Mas, para além disso tudo, a postura que esse time teve em campo, criando muito, competindo muito, não desistindo das bolas. Foram 90 minutos muito consistentes de um Vasco conseguindo pressionar muito a defesa do São Paulo, criar muito perigo ofensivamente. Hoje o time esteve muito criativo, eu acho que muito porque tivemos o Coutinho em plena forma. Eu acho que esse é o diferencial. E é um perigo a médio prazo, porque a partir do momento que a gente não tiver o Couto em algum jogo, a gente tende a sofrer, né? Mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar enquanto a gente tem o time aqui à disposição. E nesse caso, claro, falar bem do Coutinho. Não menos importante, falar bem também do Nuno Moreira, que fez uma partida extremamente lúcida, criou boas jogadas, bom volume de jogo, colocou o Vasco em situação de estar perto do gol durante vários momentos da partida. E mais uma vez, né, porque o Nuno já vem fazendo boas partidas e não é de hoje, então assim, mais uma vez esse destaque. Também um destaque para o Ryan, que no todo da partida ele oscilou bastante. Momentos em que ele participou muito, momentos em que ele participou pouco, mas extremamente decisivo, né? E o gol que ele faz, o primeiro gol da partida, é um gol totalmente na característica dele. É um gol de imposição física, de finalização de média distância e de velocidade, de agilidade e de força no chute, né? Então, assim, o case do Ryan é esse gol ali, né? Ele disputa a bola com o zagueiro, no pouco espaço que tem para ele, ele consegue a finalização com qualidade e evita que o Rafael faça a defesa, né? Ele participa do segundo gol também, a finalização dele, que gera o rebote do Rafael para o Nuno Moreira finalizar com muita força, já de dentro da área. E o terceiro gol não tem a participação direta do Ryan, mas a movimentação dele propiciou que o Paulo Henrique tivesse aonde estava, na ponta direita, cruzasse para o Verratti rasteiro, e aí o Verratti fizesse o que ele sabe fazer de melhor. Por falar no Verratti, chegou no seu 19º gol na temporada, seu 8º gol no Campeonato Brasileiro e marcou seu primeiro gol contra o São Paulo, que é um dos poucos clubes aqui do Brasil em que o Verratti ainda não marcou gol. De cabeça aqui, eu vou lembrar de Palmeiras e, deixa eu ver, talvez o Corinthians. Tenho até minhas dúvidas, eu acho que ele já marcou no Corinthians, mas, enfim, poucos clubes no Brasil onde o Verratti já não tenha deixado sua marca. E São Paulo era um desses, agora já está erradicada essa marca, né? Falando sobre o número de gols, o Ryan chegou no 6º gol na temporada. É a sua temporada mais artilheira na carreira, disparado, sua segunda temporada mais artilheira, para ter uma ideia. Foi quando ele fez 2 gols em 2024, aliás. Então, assim, triplicou a produção dele de um ano para o outro. E também o Nuno Moreira chegou no seu 5º gol e igualou com o Coutinho ali como o 3º maior artilheiro do Vasco na temporada. Paulo Henrique, 2 assistências nesse jogo e chegou na sua 3ª assistência na temporada. Tinha uma assistência até aqui, além também dos 3 gols marcados, né? Então, chegou na sua partida de número 100 pelo Vasco, então é importantíssimo também registrar isso aqui. E faltou registrar no pré-jogo, mas hoje foi aniversário de Felipe Coutinho, 33 anos do Cria, parabéns. Ele que nos presenteou com uma partida fora de série, né? Participando ativamente, tal, criando muita coisa. Eu queria voltar um pouco no Couto, porque há muito tempo a gente não vê uma partida tão consistente dele, né? É raro ver o Coutinho produzindo da forma como ele produziu contra o São Paulo. E, infelizmente, não vão ter os números, né, o gol ou a assistência, para poder ajudar a emoldurar isso, para que daqui a um tempo a gente revisite esse jogo
e não tenha que fazer um esforço para lembrar do quão bom o Coutinho foi nesse jogo. Então, eu espero que esse vídeo, até para mim mesmo, num futuro breve, sirva como registro. A partida excelente que o Coutinho fez. E assim, eu comentei até no grupo de amigos aqui, taticamente nem o Messi é perfeito, tá bom? Então assim, o Coutinho na reta final dele em campo, ele é substituído ali já na reta final da partida, entra o Alex Teixeira no lugar dele, ele começa já a pecar um pouco na recomposição. Mas assim, enquanto ele esteve 100%, ele entregou muito defensivamente também. Tanto que ele rouba algumas bolas, inclusive, gerando lances perigosos, capitais ali para o Vasco, né? E falando nesse aspecto tático e também trazendo para o aspecto mental, mais uma vez o Ryan. Cara, o Ryan, ele tá na sua melhor condição mental e tática possível no futebol profissional do Vasco da Gama. E faz notar como Fernando Diniz tem esse impacto nos jogadores. Ele conseguiu recuperar o Ryan. Isso aqui é uma afirmação, isso não é uma dúvida. O Ryan hoje é um jogador que ele nunca havia sido no profissional. Então, assim, a gente fala do Ryan hoje, a gente tem que botar 25% do nome dele como de Fernando Diniz. Porque o que ele tem feito pelo Ryan é muito importante. Não tira o mérito do Ryan, é claro. Só que ter alguém ali que está puxando o Ryan para cima dessa forma tem que ser pontuado, não pode ser deixado de lado. E faz pensar também em como vai ser esse trabalho com o GB, que voltou a ser relacionado pela primeira vez desde o Campeonato Carioca, a primeira vez dele relacionado com o Fernando Diniz, esses 10 dias aí que foram de treino, enfim, foram importantes para o Diniz poder observá-lo, e agora vão ter aí esses dias de férias para que também, mais uma vez, o Diniz possa ter ali esse jogador em observação e possa, quem sabe, tê-lo como opção para o grupo nesse segundo semestre, porque é um debate que surge, e normal que surja, o Verratti tem que ficar 90 minutos em campo? Bom, é uma coisa, assim, é difícil você trazer uma afirmação quanto a isso, porque o Verratti, eu até comentei no Twitter, ele é aquele cara que às vezes ele não tá nem fazendo um jogo tão bom assim, mas ele vai entregar um gol a qualquer momento. Ele deixa o time mais próximo do gol, sabe? E por um outro lado, taticamente, ele funciona em momentos muito específicos do jogo, né? Então, assim, o GB ele oferece um meio termo entre isso, porque ele também é goleador, né? Claro, no profissional ainda não encontrou essa veia artilheira como tem o Verratti, por exemplo, e longe disso, acho que vai demorar pra gente ver o GB nesse nível ali, mas taticamente ele entrega um pouco mais. Então vê-lo ali sendo inserido é importante, e o Diniz, vendo o que ele fez com o Ryan, eu acho que dá para esperar coisas boas também dele com o GB. Pra gente fechar, falar da partida do Lucas Freitas e do João Vitor. O Freitas que pegou a vaga do Luiz Gustavo, né? Havia a expectativa do Luiz Gustavo titular ali, mas quem foi escolhido pelo Diniz no fim das contas foi o Freitas. Portanto, falar da partida dele, uma partida muito boa, muito segura. O João Vitor também conseguiu trazer ali muita tranquilidade. E é um ponto que eu já vejo há algum tempo no Vasco, não é da atual temporada, mas das últimas temporadas, a zaga sempre muito exposta. E eu também não acho que é um problema tático, tá? Eu não acho que é um problema de posicionamento que o treinador tenha que... Assim, ele pode e deve, aliás, trazer ali indicações, tá? Mas a dupla de volantes do Vasco, ela costuma estar muito avançada e gera um espaço muito importante no contra-ataque. O que faz, perdão, com que o zagueiro esteja constantemente em situação de 1 contra 1, que foi o caso do João Vitor hoje em vários momentos da partida. Isso é preocupante, deixa ele muito mais latente, né, na exigência ali defensiva e tal. Mas é uma oportunidade dele se provar também, né? Ele tem qualidade para ir bem nessas situações. Só que é uma coisa que merece um carinho especial, assim, para mais algum tempo a gente poder, quem sabe, achar uma solução para isso, taticamente falando, ou até com peça de reposição, porque eu já falei algumas vezes, o Hugo Moura, ele é o cara para ser o cão de guarda desse time, ponto. Mas ele tem deficiências defensivas, ponto. Se ele fosse perfeito taticamente, ele não estava no Vasco da Gama, né? Ele estava na Europa. Então, assim, entender isso, esse cenário, ajustar, quem sabe, para que no segundo semestre isso deixe de ser uma deficiência e torne isso um trunfo. Essa zona ali da intermediária do meio campo. Enfim, euforia muito grande. Vamos para a pausa com confiança, com tranquilidade, torcendo muito que as coisas deem certo e que a gente volte para esse segundo semestre com a cabeça erguida. Com isso, eu fico por aqui. Obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Sempre a recomendação de seguir o Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG, assim como também, claro, você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, isso tudo ajuda muito, tá? Então, peço muito que você que viu esse vídeo até o final, e se você gostou desse vídeo, você, por favor, me dê esse carinho aqui, assim como comentar aqui também a sua opinião sobre essa partida, gerar esse debate para a gente poder trocar essa ideia aqui.
Não menos importante, nosso grupo de WhatsApp, que vai estar aqui na descrição. Entre lá, resenhe conosco, faça parte desse debate. No mais, é isso. Tamo junto, valeu e até a próxima.